Sabe quando começa? É quase invisível. Vem com insinuações, uns toques assim, que parecem sem querer, palavras que chegam doces, né? Uhum. E essas frases parecem um convite, mas na verdade vão tecendo, sabe? Fio a fio. Uma armadilha bem silenciosa. Pois é. É assim que essa dança oculta da manipulação muitas vezes tem início. Um sussurro, uma promessa meio escondida. Aí quando a gente vê, a mente está lá, enredada, quase sem ar. Sem nem entender direito como foi parar ali. Exato. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda disso. Vamos investigar os mecanismos dessa arte, que é meio sombria, né? Usando como base os trechos da arte oculta da manipulação. A ideia aqui é desvendar como essa dinâmica funciona nas sombras, desde o nosso íntimo até as grandes jogadas coletivas. E ver como a consciência, talvez seja o nosso melhor escudo. E essa análise, ela tem que olhar por vários ângulos, né? Porque a manipulação em si, ela tem camadas. A gente vai explorar os aspectos psicológicos mais fundos, quase arquetípicos, como o material sugere com as ideias de Jung, sabe? Sei. Mas também vamos olhar para a neurociência, que ajuda a gente a entender as reações quase químicas mesmo do cérebro. Vamos tocar nas sensações do corpo, na energia sutil, que parece que a gente capta, e até nos símbolos que aparecem nessa linguagem que não é dita. Interessante. E um ponto-chave que o material traz é essa natureza sedutora do processo, né? A sedução é descrita como a primeira máscara do domínio. É aquele convite que parece seguro, mas que lá no fundo ele quer desarmar antes de prender. Ok, vamos tentar abrir isso um pouco mais. Essa ideia da manipulação começando como um sussurro, uma promessa, é quase um veneno doce, né? Uhum. O texto dá aquela analogia histórica forte. Roma antiga oferecendo cidadania, pão, gestos que pareciam cuidado, né? Mas enquanto isso explorava tudo ali das províncias, drenando a vida delas. Sim, um exemplo macro, né? Exato. Mas o que me intriga mesmo é como é que essa abordagem inicial consegue baixar tanto a nossa guarda? Parece, sei lá, uma mágica meio sinistra. O que faz essa sedução funcionar tão bem num nível que a gente nem percebe? Olha, o que é fascinante aqui, e o material bate muito nessa tecla, é como isso se conecta direto com o nosso funcionamento interno, aquele que muitas vezes a gente nem enxerga. Tem uma citação atribuída a Jung que resume bem: até que um inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Uau, forte isso. Muito. E a manipulação, ela usa isso com muita habilidade. O ponto central não é que ela cria a vulnerabilidade do zero, sabe? Ela encontra e ativa roteiros que já existem dentro da gente. Complexos que não foram resolvidos, padrões de comportamento que a gente repete sem nem notar. Ah, entendi. Aquilo que a gente acha que é acaso, um encontro do nada ou até um amor que arrebrata, pode ser, na verdade, a gente reencenando uma dinâmica antiga. Uma sombra nossa ali, puxando as cordinhas por trás. Caramba. A sedução inicial funciona porque ela faz barulho. Ela ecoa em algo que já tá aqui dentro, esperando um gatilho. Ela meio que usa a nossa própria história contra nós mesmos, sacou? Saquei. E a neurociência parece que dá uma explicação quase física para essa porta de entrada, né? O material fala que nosso cérebro, para ser eficiente, para economizar energia, ele usa uns atalhos mentais. Exatamente. Aí vem um elogio, uma palavra mais gentil. E pronto, ativa na hora os circuitos de recompensa, libera aqueles neurotransmissores de prazer. É quase como provar algo gostoso, né? Uhum. Os nossos centros de alerta, tipo a amígdala, entendem como seguro. A área do julgamento crítico, o córtex pré-frontal, dá uma relaxada. E já era. As defesas caem. E aqui fica bem interessante. O texto usa uma metáfora poderosa. É como se a gente tivesse um controle remoto emocional e a manipulação achasse os botões expostos ali, do medo e do prazer. Isso mesmo. E esses atalhos que foram úteis para nossa sobrevivência lá atrás, em ambientes mais simples, hoje podem virar vulnerabilidades sérias na complexidade das relações sociais.
Alguém que entende isso, mesmo que seja só na intuição? Sim. Esses botões químicos, como um elogio pode gerar confiança, como um favorzinho cria uma dívida emocional que nem foi dita, como uma ameaça velada pode paralisar a gente. Essa pessoa tem uma ferramenta de influência muito potente. Nossa, é verdade. E é crucial entender, como o material sugere, que ser suscetível a isso não é, tipo assim, só fraqueza pessoal. É uma característica que pode ser explorada da nossa biologia, que todos compartilhamos. Conhecer esses mecanismos não é só para identificar manipulação nos outros, mas principalmente para reconhecer e conseguir modular nossas próprias respostas automáticas. E além dessa resposta do cérebro, o corpo também. Parece que ele funciona como um radar, né? Bem sensível a essa dinâmica. O material descreve uns sinais físicos, quase energéticos, que podem aparecer. Sim. Aquela sensação de cansaço sem explicação depois de falar com alguém, sabe? Uma tensão que fica aqui nos ombros, na nuca, a respiração que fica mais curta, superficial, dor de cabeça que aparece do nada no fim do dia. Totalmente. O texto menciona uma visão de que o corpo capta interferências, como se fossem testes invisíveis para o nosso bem-estar. É quase o corpo falando na língua dele. Ó, atenção aí, você não está só conversando. Talvez esteja numa briga não declarada de energia, de intenção. E isso leva a gente para a questão da empatia, né? Que o texto descreve como uma dádiva dupla. Por um lado, é a nossa bússola para conectar com as pessoas, para sentir o ambiente, o estado do outro. Certo. Por outro lado, sem uma consciência clara dos nossos próprios limites, ela pode virar uma âncora. Prende a gente no sofrimento do outro, ou pior, na agenda escondida da outra pessoa. Capacidade de sentir fundo o que o outro sente, se não tiver o equilíbrio da clareza de onde termina o espaço do outro e onde começa o nosso, isso pode arrastar a gente para dinâmicas muito desgastantes. Jung falava da importância de integrar à sombra aquilo que a gente não reconhece na gente justamente para criar essa distinção. Entendo. Sem essa fronteira psíquica bem definida, a vida pode virar um ciclo repetitivo de drama, né? Como o texto brinca com a novela mexicana. Muita emoção, mas pouca mudança real no roteiro. Isso levanta uma questão importante. Como é que a gente cultiva essa clareza interna para usar a empatia como bússola e não como âncora? O material até sugere umas ferramentas práticas para isso, né? Inspiradas em práticas como o yoga. Fala, por exemplo, do mudra da proteção, aquele gesto com as mãos unidas no peito, não como mágica, mas como uma âncora tátil mesmo, uma lembrança para o corpo. Opa, eu tô comigo, para reforçar o próprio centro. Sim, lembrete físico. Menciona também o pranayama da respiração alternada, aquela técnica de respirar por uma narina e depois pela outra, que comprovadamente ajuda a acalmar o sistema nervoso, equilibrar os hemisférios do cérebro e tirar a gente daquele modo reativo de luta ou fuga, onde a gente fica mais vulnerável aos gatilhos emocionais. Isso é bem fisiológico. E ainda o Yoga Nidra, que é um tipo de relaxamento bem profundo, que, segundo o texto, permitiria acessar camadas mais fundas da mente, possibilitando até, veja só, reprogramar memórias e diminuir a força daqueles gatilhos emocionais que fazem a gente repetir padrões ruins nos relacionamentos. É fundamental entender como essas práticas funcionam, sabe? Para além de qualquer misticismo. Não é superstição. São técnicas sofisticadas de autorregulação, tanto psicológica quanto fisiológica. A respiração alternada, por exemplo, ela influencia direto o nervo vago, que é chave na resposta ao estresse. Ah, interessante. Ao acalmar o sistema nervoso, você cria um espaço interno, um espaço para observar e escolher conscientemente, em vez de só reagir no automático, que é o que a manipulação muitas vezes quer provocar. Faz todo sentido. E o Yoga Nidra, ele induz um estado de relaxamento profundo, ali entre estar acordado e dormindo, onde a mente fica mais aberta para dar um novo sentido a experiências passadas, para instalar novas perspectivas. São formas de fortalecer a consciência do corpo e das emoções, criando um estado de presença mais robusto, sabe?
onde as tentativas de manipulação de fora encontram menos ganchos para se prender. É um trabalho de fortalecer a presença e o autoconhecimento. E essa dinâmica toda de sedução e controle, ela não fica só nas relações pessoais, né? Ela se espelha de um jeito assustador no cenário coletivo. O texto faz um paralelo direto com a política. Líderes carismáticos que, com um discurso que envolve, quase um canto de sereia, encantam multidões. Sim, a escala muda, mas a lógica. Exato. Campanhas eleitorais que usam cores, músicas e slogans, tudo pensado para mexer direto com a emoção, com o inconsciente coletivo. O material chama isso de neurociência aplicada à política. Aquelas fotos cuidadosamente produzidas de políticos sorrindo com crianças, por exemplo, aquilo não é por acaso, né? Mira nos nossos instintos básicos de confiança, de proteção. E se a gente conecta isso ao quadro maior, como o material sugere, a gente vê que uma engenharia emocional parecida funciona nas relações afetivas mais íntimas. A chantagem emocional que vem disfarçada de cuidado. Eu faço tudo isso por você, porque eu te amo. Sei bem. Que na verdade pode estar carregando a mensagem escondida. Faça o que eu quero, senão meu amor ou meu apoio vai embora. O texto conecta isso com as ideias de Jung sobre complexos, aquelas vozes internas, padrões herdados de dinâmicas de poder da família, da cultura. Certo. Os símbolos também ajudam a gente a ler essa língua oculta, né? A coruja, que vê no escuro, como símbolo da consciência que percebe o que não foi dito. O escorpião, com o ferrão venenoso, representando palavras que parecem inofensivas, mas que intoxicam a relação. O lobo, que age em grupo, lembrando da importância da proteção, dos limites do grupo. Gosto desses símbolos. Afinal, como o texto provoca, o que é uma família senão uma pequena polis? Uma cidade-estado com suas leis e jogos de poder internos. E um casal senão uma microaliança política. Palco de negociações de poder, muitas vezes silenciosas, baseadas em dependência emocional. O interessante é como o material sugere que esses padrões se repetem em escalas diferentes, mas usando uma lógica parecida. E a linguagem é colocada como a chave mestra e, ao mesmo tempo, a própria prisão. Tem uma parte forte no texto que diz: eu ouvi sua frase e por anos achei que fosse carinho. Hoje percebo que era comando. E eu obedeci porque não sabia a língua. Agora sei. É libertador esse momento, né? Totalmente. Essa tomada de consciência sobre o significado real por trás das palavras é descrita como um momento de virada. O material até explora a fonética da palavra manipulação. Começa com o ma, que pode lembrar o maternal, o cuidado. Desliza para o ni, um som que pode evocar um canto suave, uma sedução, e termina em ação, que sugere laço, prisão, cela. Até o som parece conter a armadilha. Nossa, que análise interessante da palavra. É como aquele meu bem, né? Que dependendo do tom, do contexto, pode esconder uma infantilização, uma exigência ali escondida. Essas dinâmicas se espelham em diferentes áreas da vida. Uma relação íntima onde tem desequilíbrio de poder e controle pode sim refletir padrões que a gente vê no trabalho, tipo o chefe que fala somos uma família para justificar a exploração ou falta de limites. Com certeza. Ou mesmo na relação do Estado com o cidadão, onde a promessa de proteção pode vir junto com a retirada sutil de direitos, de liberdades. Parece que opera um mesmo código escondido em contextos diferentes. É verdade. Isso confronta a gente com perguntas difíceis, né? Como a que o texto joga. Quantas vezes dissemos sim só pelo medo de perder alguém? Qual foi o custo real desse sim em termos de autonomia, de integridade nossa? Muitas vezes pode ter sido uma abdicação de si, uma entrega silenciosa da própria voz por medo do conflito, da rejeição. Pesado pensar nisso. E palavras que parecem inofensivas como conselho, ajuda, presente, favor, todas elas podem ser usadas tanto para generosidade genuína quanto para controle sutil, né? Depende da intenção oculta, do contexto, da dinâmica de poder ali. O texto menciona até os gurus modernos, né? Ou figuras de autoridade que podem fazer a mesma coisa, oferecendo acolhimento no início, um senso de pertencer, uma aparente sabedoria, um cuidado.
para depois, aos poucos, exigirem submissão, dependência financeira, controle sobre as decisões da pessoa. Sim, é um padrão reconhecível. É a sedução inicial, seguida pela cobrança pela prisão. Isso mostra como essa alfabetização emocional, essa capacidade de ler nas entrelinhas, é crucial em tudo na vida. E entender esses mecanismos é libertador, né? E é o tipo de análise que a gente busca aprofundar aqui. Olha, para apoiar a gente a continuar esse trabalho, para fazer essa conversa chegar a mais gente, se inscrever aqui no canal, compartilhar essa análise, são formas muito valiosas de contribuir, pessoal. Com certeza. E para a gente ir fechando essa nossa exploração de hoje, o material nos guia para uma visualização final, uma imagem mental bem forte. Propõe imaginar uma sala de espelhos, em cada espelho o rosto de alguém que, em algum momento, manipulou ou tentou manipular, sorrindo, sérios, sedutores. A sugestão é olhar nos olhos de cada reflexo e tentar ouvir duas vozes. A da superfície, que talvez seja doce ou razoável, e a da sombra, a intenção real por trás daquilo. Inspirar ouvindo a primeira, expirar percebendo a segunda. Um exercício de percepção. Exato. E aí visualizar esses espelhos começando a rachar não com raiva, mas com a força da clareza que está surgindo. A cada respiração, a afirmação interna. Eu ouço, mas não me prendo. Eu vejo, mas não me enrosco. Eu respiro e meu espaço é meu limite. E no centro da sala aparece a imagem de uma coruja, símbolo da sabedoria, da visão clara no escuro. Ela representa a consciência que virou um escudo protetor. Então o que tudo isso significa, no fim das contas? Olha, significa que, embora esse jogo da manipulação continue existindo aí fora, nas relações humanas, conhecer a língua secreta dele, os mecanismos, as máscaras, isso muda fundamentalmente a nossa posição nesse tabuleiro. A sombra, tanto a nossa quanto a do outro, ela não some magicamente. Não. Mas ela perde o poder de governar as nossas escolhas, as nossas emoções, a nossa vida de forma inconsciente. A gente deixa de ser só marionete movido por fios invisíveis de culpa, de medo, de desejo de aprovação e começa a assumir a autoria da nossa própria história. Assumir a autoria, gostei disso. E nessa autoria está a possibilidade de construir um destino diferente. Não aquele imposto pelo inconsciente que a gente não explorou ou pela influência de fora que manipula, mas aquele que é tecido ativamente, com consciência, a cada respiração, a cada escolha informada, a cada limite que a gente coloca com clareza e firmeza. Fica então um pensamento final para a gente refletir, né? Uma provocação para levar daqui. E se a maior e mais sutil forma de sedução for, na verdade, a gente acreditar que já está completamente imune a tudo isso? Que língua oculta, talvez ainda mais funda e mais nossa, a gente precisa aprender a decifrar dentro de nós mesmos, nas nossas próprias motivações que a gente não reconhece, nos desejos ocultos, nas nossas sombras que, sem a gente perceber, podem estar nos manipulando de dentro para fora. Que essa pergunta possa ecoar mesmo, que sirva como um convite constante para a gente se observar com honestidade, para ter coragem de olhar para as próprias sombras e a disposição para continuar aprendendo e dividindo esse conhecimento. Afinal, relações mais autênticas, mais livres, elas começam com essa clareza interna. Para continuar explorando temas como este, mergulhando fundo nas complexidades do comportamento humano e buscando ferramentas para ter mais consciência, fica o convite para se inscrever no canal, para curtir esta análise se ela trouxe valor e para compartilhar. A participação de quem nos acompanha é fundamental para que conversas como esta possam chegar a mais pessoas e contribuir para essa expansão de clareza que a gente tanto precisa no mundo de hoje.